Olá, esse é o terceiro e último vídeo do capítulo Intrusivos Manejáveis. Hoje eu vou falar sobre vícios. Se você está chegando aqui agora, eu recomendo fortemente que você pause esse vídeo, salve em assistir mais tarde e clica no vídeo aqui na tela escrito aviso, que é o primeiro vídeo de uma série de vídeos do livro Amor Seguro, escrito pela terapeuta Julie Menano. Ele foi originalmente escrito em 2025 em inglês e traduzido para o português e publicado no Brasil no mesmo ano. Por que que eu sugiro que você assista desde o início em sequência? Porque a Julie Menano, ela escreveu esse livro para leigos, com muitos exercícios práticos, ele é uma espécie de manual. E como ela traz uma teoria, que é da terapia que ela trabalha com terapia focada nas emoções, a teoria base é a teoria dos estilos de apego, teoria do apego. Então, como ela fez para leigos, ela traz todo um processo aqui que ela explica, e ela vai falar dos tipos de apego, e depois para você identificar qual é o seu estilo de apego, e como fazer os exercícios, enfim, tem toda uma sequência de uma explicação e de exercícios que eles são gradativos. Eu falo isso com muita tranquilidade porque eu li fazendo os exercícios. Então, de fato, você vai poder mensurar esse processo de ir fazendo os exercícios, lendo e percebendo que o quanto vai fazendo sentido ler na sequência. Tá bem? Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista em individuação. Eu atendo adultos e adolescentes sobreviventes de relações tóxicas e especialista da terapia breve do resgate da criança interior. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você já está acompanhando, imagino que está aí percebendo, estamos chegando no fim desse livro. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os vícios. Esse capítulo, Intrusos Manejáveis, a Julie Menano trouxe assim, só uma pequena pincelada. A ideia do livro não é aprofundar nisso, mas é importante você saber que os intrusos manejáveis, eles são processos, são situações que pode mudar a forma como você, com você mesmo, com você mesma ou com a sua parceria amorosa, trabalham os exercícios que ela propõe aqui no livro para melhorar o seu relacionamento. Tá? E hoje ela vai falar de um tema que eu gosto de falar desse tema, eu acho que ele é muito importante, eu acho que ele é um tema muito pouco compreendido, especialmente no Brasil, especialmente quando a gente fala de alguns temas, porque o vício, a sensação que eu tenho é que para algumas coisas ele é óbvio. Uma pessoa viciada em cocaína, em heroína, uma coisa talvez extrema e numa situação muito deprimente. Mas quando a gente fala, por exemplo, vício em bebidas alcoólicas, vício em sexo, vício, inclusive, em maconha, e algumas pessoas acreditam que isso não é possível de acontecer, mas a ciência mostra para a gente que isso não é verdade. Sim, uma pessoa pode estar viciada e ela pode, inclusive, continuar sendo funcional aparentemente. Eu acho que tem toda uma expectativa de que uma pessoa com vício é uma pessoa jogada na rua, que não faz nada, e isso não é verdade. E graças a esses mitos por trás dos vícios, eu acho que a gente tem problemas muito sérios acontecendo, provavelmente em outras partes do mundo, mas como eu vivo no Brasil, como eu trabalho com brasileiros, eu vejo o quanto é desafiador para uma pessoa entender que ela tem vício. Outro vício muito difícil das pessoas sacarem é, por exemplo, a compulsão por comida, enfim. Mas esse é um elemento que ele precisa ser tratado, não só quem tem o vício, mas quem está do lado da pessoa que é adicta.
porque isso concorre com o apego. É como se, no vício, você está apegado, vinculado. A palavra apego é ruim, né? Para o português. É o vínculo, o seu vínculo é com a substância, é com o comportamento que você está adicto, que você está viciado. E aí não sobra energia para trabalhar o vínculo com a sua parceria amorosa. Certo? E para entender um pouco melhor isso, e foi o livro que realmente me deu uma noção do quanto o vício ele bagunça a nossa vida, nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos desejos, é o livro Nação Dopamina, que eu também gravei uma sequência de vídeos, é um baita livro. Então, se você quiser entender um pouco mais, sugiro fortemente que você assista a playlist do livro Nação Dopamina. Bem, se você tem um vício, tem um relacionamento real com a atividade ou substância da qual é viciado e não poderá estar totalmente presente nos relacionamentos que mais importam, incluindo aquele consigo mesmo, até que consiga cessar o vício ou garantir que ele não seja mais a sua prioridade. No entanto, como a ciência nos ensinou, romper esse tipo de vínculo será muito mais fácil se suas relações humanas forem fortes. Bem, a Julie Menano traduziu aqui o que a Anna Lembke fala no livro Nação Dopamina. Esse é um dos pontos muito importantes. E é por isso, aqui ela não fala, mas a Anna Lembke fala no Nação Dopamina, e eu, particularmente, conheço as Irmandades de 12 Passos. Inclusive, essa semana, eu revi a entrevista do Nando Reis, falando da experiência dele em Alcoólicos Anônimos, que é a Irmandade Mãe de 12 Passos. Ele quebrou o anonimato. E aí eu me dei conta que eu também quebrei o meu anonimato quando eu fiz o vídeo sobre codependentes anônimos, sobreviventes de incesto anônimo, que foram as irmandades que eu fiz parte e que trabalhei a minha recuperação. E as Irmandades de 12 Passos é uma experiência, é uma possibilidade de você trabalhar o seu tema, né, o seu objeto de obsessão, o seu vício, porque as Irmandades de 12 Passos, elas trabalham muitos tipos de adicções e elas também têm irmandades para as pessoas que se relacionam com o adicto, com o viciado. Então, por exemplo, você vai ter Alcoólicos Anônimos e vai ter o Al-Anon, que é Amigos e Familiares de Alcoólicos. Você vai ter o Nar-Anon, que são os amigos e familiares de que usam narcóticos. Enfim, entre outras, eu sugiro fortemente que, se esse for o seu caso, e se você estiver relacionando com uma pessoa adicta e ela não quiser fazer parte das Irmandades de 12 Passos, se tratar, vá você. Você vai se surpreender com o que as Irmandades trazem da experiência de muitos anos. Imagina, Alcoólicos Anônimos começou em 1935 nos Estados Unidos. É muita experiência. E, inclusive, tem o documentário do criador de Alcoólicos Anônimos, dos criadores, foram 2. E ali você vai ter uma noção do que essas irmandades podem fazer em termos de recuperação, não só com a pessoa que tem o vício, mas quem convive com o viciado. Existe um processo aí de ganho muito sério envolvido, de muita inconsciência, então pode ser muito interessante e de grande aprendizado para você entender como é que essa história de conviver com uma pessoa viciada também pode afetar você. E aí o que ela vai dizer é, se você lida com o vício, o meu conselho é trabalhar nele e no seu relacionamento na medida do possível. É claro que haverá situações em que a cura do vício não deixará espaço para mais nada. Nesse caso, pode-se ser flexível e priorizar a necessidade no curto prazo, que é curar o vício. No entanto, quando pensamos na cura a longo prazo, o melhor que você pode fazer para garantir a recuperação é criar e alimentar conexões. Bem,
Uma das vantagens também de fazer parte das Irmandades de 12 Passos para a recuperação de um vício ou para a sua recuperação de estar se relacionando com uma pessoa viciada é o apoio emocional do grupo. Quando ela fala aqui que se você tem relações, a ciência já mostra isso, né? A Ana Lembe, que também traz isso na ação dopamina. Se você tem uma rede de apoio, a sua chance de se recuperar aumenta drasticamente. Então, as Irmandades de 12 Passos, ela pode fazer esse papel de ser uma rede de apoio. Se a outra pessoa que tem um vício, você provavelmente se sente impotente e só no relacionamento. Além de vivenciar sentimentos conflituosos, se quiser aprender mais sobre oferecer apoio ao seu companheiro e a si mesma de uma forma que incentive os limites saudáveis e o autocuidado, e esse desejo vier de uma perspectiva de apego, recomendo o livro Beyond Addiction: How Science and Kindness Help People Change. Além do vício, como a ciência e a gentileza ajudam as pessoas a mudar, de Jeffrey Foote. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Eu pesquisei e não achei esse livro em português, só achei em inglês. Bem, mas hoje, com tantos recursos da inteligência artificial, pode ser que você consiga entender o conteúdo desse livro, mas eu recomendo fortemente na Ação Dopamina, apesar de não conhecer esse livro. Não sei exatamente qual é o conteúdo que ele vai falar, mas na Ação Dopamina, ir para as reuniões de Irmandades de 12 Passos, que inclusive elas acontecem online, além de presencial. Então, assim, gente, não tem desculpa. Você não tem que pagar. Se você puder contribuir financeiramente, isso mantém as Irmandades, porque elas se mantêm através de doações, não tem nenhuma instituição que banca, ela é mantida por doações, mas você também pode trabalhar como servidor. Então, assim, não tem desculpa. E se você não puder fazer nada dessas coisas, ainda assim você vai continuar assistindo às reuniões e você pode ser beneficiado pelo trabalho incrível que as Irmandades de 12 Passos faz. Eu vou deixar a entrevista do Nando Reis, que ele fez no canal dele, para falar da experiência dele com Alcoólicos Anônimos. Isso também pode te inspirar. Me conta aqui nos comentários, você sabia que estar viciado em substância, comportamento, poderia inviabilizar você a ter um relacionamento saudável, a se dedicar para melhorar o seu relacionamento? Me conta aqui nos comentários, eu vou gostar de saber. Se você já conhece as Irmandades de 12 Passos, por favor, faça aqui o seu comentário da sua experiência. Isso pode ajudar e incentivar mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Você vai receber a notificação com vídeos novos de segunda, 7 da manhã, e sextas, às 18 horas. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.